depois de todo aquele discurso do Malafaia contra o STF... Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. Surgiu uma esperança de que a direita renasceria com o nosso amado pastor. Só que eu quero conversar sobre isso com vocês logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. Meus caros, a gente viveu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, algo que seria previsível quando um outsider entra na política. Nesse caso, obviamente, estamos falando do coach Pablo Marçal. O Pablo Marçal, gente, a gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes. Quem era essa figura antes das eleições? A gente tem que pensar, primeiro de tudo, que ele nunca foi ali uma pessoa muito confiável. Tá, mas se tratando de política, que é um lugar que só entra picareta e safado, ok, o Marçal seria o nosso picareta. No entanto, a divisão que aconteceu, ela precisa ser muito esclarecida, porque Bolsonaro, em nome da sua reversão da inegibilidade, ele precisou flertar e até começar um casamento, sem nem passar por um namoro, com o Centrão. E isso fez com que Bolsonaro tivesse que apoiar um candidato do centro. Nesse caso, o Ricardo Nunes. No entanto, gente, o candidato que pegou todas as pautas da direita e colocou, inclusive, bolos contra a parede, de diversas formas, até mesmo, a opinião pessoal minha, de forma imprudente, né, fazendo alusões dele ser, né, e também, né, apresentando um laudo falso no final da campanha. Aquilo foi um tiro de bazuca no pé. Acabou mostrando a fragilidade política da própria direita, que os eleitores da direita não entenderam que o Bolsonaro ele se vê obrigado a flertar com o extremo centro e apoiar o extremo centro para poder voltar a concorrer à eleição. O ponto que ninguém entendeu das eleições eu trago para vocês. PSD é o partido que está brecando todas as pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. Quem manda no PSD é Gilberto Kassab, figura conhecidíssima da velha política. No entanto, o Bolsonaro teve candidatos pelo próprio PSD. Ou seja, pedir o impeachment de Alexandre de Moraes durante a campanha foi algo que, ninguém podia falar. Então, dentro desse tabuleiro todo, aparece a figura de Silas Malafaia. O povo é o supremo poder, não é caneta de ministro de STF. O nosso herói pastor que bravatou do lado de Bolsonaro na Paulista, ele se mostrou alguém que traiu o Bolsonaro por conta da famigerada entrevista para nada mais nada menos que a esquerdaça Mônica Bergamo. Ô Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. A pergunta que eu faço, antes de qualquer coisa, sem pestanejar, você já se perguntou por que Malafaia não é preso? Gente, eu vou responder para vocês por que Silas Malafaia não é preso. Por uma razão única.
O Malafaia é dono da bancada evangélica do Congresso. E aí, cabe um ponto importante. Eu, como evangélico, fico triste porque é uma bancada extremamente corrupta e com preço. Eu não preciso nem citar muitas coisas sobre isso. Mas é importante a gente analisar que o Malafaia, ele consegue manobrar a opinião pública ao mesmo tempo em que ele consegue trabalhar com seus players em Brasília. E isso faz com que ele, como sendo peça do tabuleiro que já está incrustado no sistema de Brasília, faça com que ele não seja preso. Só que o grande erro de Malafaia, com todo essa jogada de merda no ventilador, foi uma. O Malafaia, gente, ele é pastor. E ele é aliado político. Nunca alguém, por exemplo, que tem do seu entendimento a confissão, por exemplo, porque quem é evangélico sabe, né? A gente tem que se confessar perante a Deus, mas a gente busca pastores para poder falar dos nossos problemas, chorar os nossos problemas e até mesmo desabafar. O Malafaia, ele mostrou que ele não tem um pingo de caráter quando coloca aquela conversa confidencial com Bolsonaro. Para quem? Para a extrema mídia, que pode nadar de braçada em cima disso. Então, meus caros, eu falo para vocês uma coisa muito, muito importante. A direita tá lascada. Porém, é importante a gente salientar um ponto fundamental dentro de tudo isso. Porque a gente agora, né, eu acho interessante que na época das eleições ali em São Paulo, todo mundo saiu correndo para comprar um lado. Teve o pessoal que apoiou o Marçal, teve o pessoal que não apoiou o Marçal e discretamente acabou indo para o lado do Nunes, porque entendeu o código? Porém, agora a gente consegue tirar algumas conclusões de tudo isso. A conclusão que eu tirei de tudo isso, ela é muito simples e também, por que não, muito objetiva. O Bolsonaro, ele precisa do Centrão para poder voltar a concorrer. O Centrão precisa de Bolsonaro por causa do quociente eleitoral e dos votos que ele puxa, e é importante falar isso. É importante falar isso porque teve deputado de direita comemorando. Ai, porque o PL fez mais prefeituras do que o PT. Foda-se. E, gente, aqui a gente precisa lembrar uma coisa muito importante. A direita não tem as peças principais do tabuleiro na sua mão. Precisa pegar as peças emprestadas de Kassab, de Valdemar da Costa Neto, e assim, com espaçozinho deixado pelo estamento burocrático, tentar brincar de fazer política. Imbrochável, 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 imbrochável. Então é isso, pessoal. Uma análise sem muita emoção, sem muito devaneio, né, do que aconteceu nesse período, né? Eu fiquei um pouco quieto, recluso, até porque eu estava trabalhando mais e com menos tempo para gravar vídeo, né? Então fica aí, né, agora a minha análise, né, sobre tudo isso, né? Porque eu até adotei um critério de prudência, né? Fiquei um pouquinho quieto nesse tempo, só esperando as coisas acontecerem. Curtiu o vídeo, pessoal? Já manda nos grupos de WhatsApp, curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho. E quer me seguir no Instagram, já sabe, né? Tá aqui o meu @BrunoArmandi_. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!